Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante por um dos livros mais influentes, lidos e debatidos de toda a história da humanidade, a Bíblia. Muitas pessoas têm uma em casa, talvez na estante, mas já pararam para pensar como este livro extraordinário surgiu, quem o escreveu e como ele chegou até nós, intacto, depois de tantos séculos? Preparem-se, porque as respostas são mais incríveis do que vocês imaginam. Vamos começar com uma ideia que pode explodir a sua mente. A Bíblia não é um livro único, escrito por uma só pessoa. Na verdade, é uma coleção, uma verdadeira biblioteca de 66 livros. E esses livros foram escritos por mais de 40 autores diferentes. Pensem nisso por um instante. Temos reis como Davi e Salomão, profetas como Isaías e Jeremias, pescadores como Pedro e João, um médico Lucas, um cobrador de impostos, Mateus e até um líder militar Josué. É uma diversidade impressionante de pessoas, de diferentes classes sociais, profissões e épocas, todas contribuindo para esta grande obra. E essa diversidade não para por aí. A Bíblia foi escrita ao longo de um período de aproximadamente 1500 anos. Imaginem só, o primeiro autor começou a escrever, e o último só colocou o ponto final cerca de 15 séculos depois. Para colocar isso em perspectiva, é como se um livro começasse a ser escrito na época da queda do Império Romano e só fosse terminado nos dias de hoje. É um projeto literário que atravessa gerações e impérios para tornar tudo ainda mais complexo e maravilhoso. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, a língua antiga do povo de Israel. Uma pequena parte, em livros como Daniel e Esdras, foi escrita em aramaico, que era a língua comum no Oriente Médio na época, falada inclusive por Jesus. Já o Novo Testamento foi todo escrito em grego koiné, o grego comum, que era a língua franca do Império Romano, permitindo que a mensagem se espalhasse rapidamente por todo o mundo conhecido. Agora, pensem comigo, mais de 40 autores de origens completamente diferentes, escrevendo ao longo de 1500 anos, em 3 línguas distintas e em 3 continentes, Ásia, África e Europa. Qual seria o resultado esperado de um projeto como este? Provavelmente uma confusão de ideias, um amontoado de textos contraditórios sem qualquer ligação entre si. Mas o que encontramos na Bíblia é o exato oposto. Apesar de toda essa diversidade, há uma unidade impressionante na mensagem bíblica. Do Gênesis ao Apocalipse, existe um fio condutor, uma história central que se desenrola. É a história da criação, da queda, da humanidade, da promessa de redenção e da restauração final de todas as coisas através de Jesus Cristo. É como se um único maestro estivesse a reger uma orquestra de 40 músicos diferentes ao longo de séculos para criar uma sinfonia perfeita e harmoniosa. Para os cristãos, esse maestro é Deus, que inspirou cada um desses autores. A Bíblia é como um tesouro que foi passado de geração em geração. Imagina o seu avô começando um diário, passando para o seu pai, que continua a escrever e depois passa para você. Ao longo de séculos, cada geração adiciona a sua parte, preservando as histórias e os ensinamentos anteriores. Foi exatamente isso que aconteceu com os manuscritos bíblicos. Eram copiados à mão, com um cuidado e uma reverência extraordinários, por escribas dedicados que acreditavam estar a manusear a palavra sagrada.
Eles tinham regras extremamente rígidas para cópia. Contavam cada letra, cada palavra e cada linha para garantir que nenhuma alteração fosse feita. Se um único erro fosse encontrado numa página, todo o rolo era descartado e o trabalho recomeçava. Era um processo meticuloso que garantia a preservação fiel do texto original. E é por isso que, hoje, temos uma confiança tão grande na precisão dos textos bíblicos que lemos. Vamos falar um pouco sobre as duas partes principais da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, escrito antes da vinda de Jesus, conta a história da criação do mundo e a relação de Deus com o povo de Israel. É nele que encontramos as leis, como os 10 mandamentos, os livros de história que narram as aventuras e os desafios dos israelitas, os salmos, que são cânticos e poemas de louvor e lamento, e os livros proféticos, que anunciam eventos futuros, incluindo a vinda de um Messias, um Salvador. Quando passamos para o Novo Testamento, a história muda de foco. Ele começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles conta a história da vida, dos ensinamentos, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, mas de uma perspectiva única. É como ter 4 biografias da mesma pessoa, escritas por pessoas diferentes que se complementam para nos dar um retrato completo. Depois dos evangelhos, temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é basicamente a continuação. Ele narra como os primeiros seguidores de Jesus, cheios de coragem, começaram a espalhar a sua mensagem pelo mundo, formando as primeiras comunidades cristãs. É uma história de aventura, perseguição e um crescimento explosivo da fé. A seguir, vem a maior parte do Novo Testamento, que são as cartas ou epístolas. A maioria foi escrita pelo apóstolo Paulo a várias igrejas que ele fundou em cidades como Roma, Corinto e Éfeso. Essas cartas são incríveis porque nos dão conselhos práticos sobre como viver a fé cristã no dia a dia. Falam sobre amor, perdão, unidade e como lidar com problemas e desafios dentro da comunidade. Outros apóstolos, como Pedro, João e Tiago, também escreveram cartas que estão incluídas no Novo Testamento. E, finalmente, a Bíblia termina com o livro do Apocalipse. Muita gente acha este livro assustador e misterioso, cheio de simbolismos e imagens estranhas, mas a sua mensagem central é de esperança. Ele fala sobre a vitória final do bem sobre o mal e a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, choro ou sofrimento. É o grande final da sinfonia, que amarra todas as pontas soltas da história que começou lá no Gênesis. A jornada da Bíblia até as nossas mãos é, por si só, um milagre. Ela sobreviveu a séculos de tentativas de destruição, a impérios que se levantaram e caíram, a críticas e a ceticismo. Os manuscritos foram copiados, preservados em cavernas, como os famosos manuscritos do Mar Morto, traduzidos para milhares de línguas e, finalmente, impressos, tornando-se o livro mais distribuído de todos os tempos. A invenção da prensa por Gutenberg no século XV foi um ponto de viragem. De repente, a Bíblia, que antes era rara e acessível apenas a clérigos e nobres, pôde ser produzida em massa. Isso alimentou movimentos como a Reforma Protestante, que defendia que todas as pessoas deveriam ter o direito de ler a Bíblia na sua própria língua. Hoje, a Bíblia está traduzida, total ou parcialmente, em mais de 3.000 idiomas, alcançando pessoas em quase todos os cantos do planeta. Então, da próxima vez que você pegar
numa Bíblia lembre-se de que não está a segurar apenas um livro. Você está a segurar uma biblioteca inteira, uma coleção de histórias, poesias, profecias e cartas, escrita por dezenas de pessoas ao longo de milênios, em várias línguas e continentes. É um testemunho da fé, da perseverança e da crença de que um Deus soberano estava a guiar todo o processo. É um livro que fala sobre a condição humana, sobre as nossas alegrias e tristezas, as nossas falhas e a nossa busca por um propósito. E, acima de tudo, aponta para uma história de amor e redenção que continua a transformar vidas até hoje. Independentemente da sua crença, a história por trás da formação da Bíblia é uma das mais épicas e fascinantes da história da humanidade. Espero que esta viagem pela história da Bíblia tenha sido tão incrível para vocês como foi para mim partilhá-la. É um tema vasto e poderíamos passar horas a falar sobre cada detalhe. Obrigado por assistirem até o fim. Se gostaram deste vídeo e querem aprender mais sobre tópicos como este, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos conteúdos. Deixem nos comentários o que mais vos surpreendeu sobre a história da Bíblia. Vemo-nos no próximo vídeo.